Estamos muito perto do carnaval e toda vez que a gente fala de carnaval, tem perigos envolvidos no carnaval que você muitas vezes desconhece, mas sente os impactos disso tudo na sua vida que vão afetando tanto a tua saúde, os relacionamentos a dois, família, no trabalho, as amizades e muito mais. Então, se você quer ficar sabendo dos perigos que o carnaval traz para você, fica aqui comigo porque esse vídeo ele é para você. Vamos lá! Todo ano nós estamos aí com o carnaval e todo ano é a mesma coisa. E por ser todo ano a mesma coisa, isso significa que energeticamente falando, quanto mais a gente faz algo, quanto mais a gente repete aquilo, mais forte fica, concorda? É que nem a experiência, quanto mais você faz alguma coisa, mais você vai fixando essa experiência, mais fácil vai ficando para você. E no caso de energia, é a mesma coisa. Já reparou que quando você começa a pensar em carnaval, o que vem na tua cabeça? Coloca para mim aqui embaixo. O que vem na sua cabeça quando você fala, quando é falado de carnaval? Farra, bebida, sexo, atitudes impulsivas e muito mais. E isso tudo é algo que, se a gente for analisar fora do período do carnaval, é algo que faz sentido? É algo que é positivo? Nem sempre, para não dizer não. E qual seria o grande impacto disso então na nossa vida? Então eu trouxe alguns pontos aqui, tá? Que a gente precisa tomar muito cuidado nesse período específico do carnaval. Que perigos são esses? Número 1, excessos e realmente o comportamento descontrolado que a gente falou. Então o carnaval muitas vezes ele é assim conhecido por festas que são intensas, por um consumo excessivo muito de álcool, às vezes de drogas também, com comportamentos que são extremamente impensados, que são impulsivos. Para algumas crenças, essas ações elas podem acabar fazendo o quê? Atraindo energias negativas ou influências indesejadas. Por quê? Porque todo o vício é uma espécie de quê? De senha. E quando você pega e, por exemplo, decide tomar um álcool, por menor ou maior quantidade que seja, você está acessando a vibração de todo mundo que está tomando aquele álcool, vivo ou não. E aí é que os mais sensíveis é que começam a sofrer um pouquinho mais. Fica aqui a dica. Outro perigo são as máscaras, os disfarces. Normalmente a gente vê no carnaval as pessoas fazendo o quê? Se fantasiando, se mascarando. Isso simbolicamente tem uma representação muito forte. Representa muitas vezes a dissimulação, a ocultação de quê? Da sua identidade. Olha o quanto que isso é sério. E quando você está escondendo quem você é como se você pudesse ser quem você não é. E aí é que nesses momentos é que as coisas começam a se complicar. Porque se você se permite ser o que você não é, porque você está usando uma máscara, você está usando uma fantasia, você pode ter atitudes que você não tomaria ao longo de outros períodos ao longo do ano. Então, algumas crenças muitas vezes acabam sugerindo que isso pode facilitar, sim, a entrada de uma energia indesejada. Até porque isso tudo está revelando uma fuga. E a fuga virou uma espécie de senha novamente para você realmente acabar fazendo coisas que você normalmente não faria. A pergunta é por que você está precisando fazer isso? Para quê? O que de tão ruim está na tua vida que está levando você a repetir este padrão e fazer mais do mesmo? Fazer mais do mesmo não, fazer mais daquilo que você nunca faz. Sério que é muito profundo isso. Outro ponto que é um grande perigo do carnaval é o ambiente. O que eu chamo de ambiente de massa. O que é isso? Essas grandes aglomerações, muitos ruídos, muitas emoções intensas podem criar um ambiente carregado energeticamente falando, sem nenhuma sombra de dúvida. Tanto que pessoas que ficam muito no meio de pessoas, de aglomerações de muitas pessoas, acabam ficando muito mal. Acabam, sim, não conseguindo lidar com essa energia e acabam carregando consigo muita coisa para casa. Isso se revela através de um cansaço,
de uma falta de vitalidade, uma letargia, não conseguir pensar, não conseguir raciocinar. Meu Deus, e dependendo da situação, isso fica muito tempo com a pessoa. Se ela não se dá por conta, não vai buscar ajuda para se limpar dessa vibração, uau, a coisa realmente complica, tá certo? E esses ruídos, essas monta de gente junto, pode fazer com que você acabe acessando tudo isso. Sem falar das vibrações coletivas, então, que estão ali incluídas, né? Então, a energia coletiva durante esse evento do carnaval pode variar. E algumas crenças vão trazer, então, uma vibração que não seja tão positiva por causa dessas aglomerações, dos vícios e do plano espiritual, os nossos irmãozinhos nas sombras, que sim, estão se aproveitando deste momento para poder fazer o que normalmente eles não podem fazer. Essa que é a grande verdade. Vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, em relação aos excessos e comportamentos descontrolados, participação em festas onde o consumo do álcool é muito elevado, vai gerar em resultados de quê? Comportamentos também impulsivos, e isso gera comportamentos perigosos que podem fazer com que você daqui a pouco tome uma atitude ou tenha a tua reação prejudicada, né, por causa do álcool, e isso tem um resultado nada positivo. Com relação às máscaras e os disfarces, por exemplo, o uso de máscaras durante as festas de carnaval, que já falei, simboliza muito a ocultação da tua própria identidade, facilita sim com que você solte as amarras de si próprio e se permita daqui a pouco soltar a si mesmo e viver coisas que você não vinha vivendo. E isso pode fazer com que você se coloque em muitas enrascadas para valer. Questão dos ambientes de massa, por exemplo, os grandes desfiles, né, no carnaval, música alta, isso pode fazer com que você acabe não percebendo, mas ao nosso redor tem um campo de energia, e esse campo de energia, ele entra no campo de energia das outras pessoas. Então imagina um aglomerado de pessoas todas num campo de energia da outra. Então você tá sentindo a vibração, captando coisas do campo áurico do outro, e pior, trazendo para si, trazendo isso para dentro da tua morada, que é a tua aura, que vai contigo para tua casa, para onde quer que você vá. E aí aquilo vai impregnando o teu lar. Porque se você é uma pessoa que é sensível e não percebe, você acaba replicando o comportamento dessas pessoas e não percebe. Acaba às vezes sonhando coisas com rostos de pessoas estranhas e nem sequer sonha que tenha conexão com o quê? Com essas vibrações coletivas, desses aglomerados de pessoas. Então fica aqui esse grande alerta, tá? Porque isso pode fazer com que você oscile o teu comportamento. Uma hora você tá bem, uma hora você tá triste, uma hora você tá com raiva, uma hora você tá alegre, uma hora você fica emburrado. Por quê? Porque você entrou em contato com esse campo de energia. E é um período que, como fala dos excessos, como fala de muitos vícios nesse momento, nós estamos sim, para mim, um dos maiores perigos é você não se dar por conta do campo de energia que você está adentrando, agora falei chique, você está entrando, e muito menos percebendo as consequências dele que estão ficando contigo. É como pedir para um mecânico que, por mais que ele seja virginiano, que ele procure cuidar e não lambuzar suas mãos com a graxa, ele vai se sujar. Então, não tem como você entrar no ambiente de carnaval, pular carnaval, sem que você não acabe tendo os respingos disso contigo. Então, qual é a grande solução para isso dali? Primeira coisa, você tem que estar ciente disso. Acho que você, a partir desse momento, está percebendo. Porque é um efeito bola de neve, é um efeito cascata. Porque quando você não limpa a sua própria energia, você não está cuidando da sua própria energia, isso vai tocar quem está perto de ti. E se você começa a assumir a vibração dessas outras pessoas, você começa a descontar em quem esse comportamento? Nas pessoas mais próximas de ti. Por isso que afeta a família, afeta relacionamento a dois, filhos, o teu lar, animais de estimação, afeta amizades. Por quê? Porque você está levando adiante exatamente o quê? Esses pontos. Então, levando esse comportamento dessa energia. E para você, então, mudar isso, você tem que saber limpar e proteger a sua energia.
Você limpa e você protege a sua energia diariamente? Não. Limpar e proteger a sua energia deveria se equivaler à nossa higiene. A gente faz higiene, normalmente, né, as pessoas, todos os dias. Nos dentes, escova várias vezes ao dia. Pois o nosso campo de energia é a mesma coisa. Nós devemos estar limpando e protegendo ele diariamente e não uma vez, assim várias vezes. Como muitas pessoas não sabem como fazer isso, eu acabei de criar um curso chamado Limpeza e Proteção Energética para você. E o link está aqui embaixo para você se inscrever agora mesmo e não passar por todos esses perrengues. Dá tempo de você assistir o curso, que é super rápido e prático, e você já colocar em prática ele agora no carnaval e procurar evitar aí o máximo possível de contaminação. Agora é contigo, vou deixar o link aqui embaixo. Tchau, tchau!